Mobilidade Urbana. Apoio AMC. Proteger vidas, esse é o caminho. E patrocínio Assembleia Legislativa, a serviço da cidadania. Hoje nós vamos falar um pouco sobre alternativas. Aperte os cintos, o programa Mobilidade Urbana começa agora. Quando olhamos para os preços dos combustíveis comuns ligados direta ou indiretamente a um combustível fóssil, como gasolina, álcool e diesel, o susto é quase inevitável. Não é à toa que alternativas têm sido pensadas. Uma tendência que começa a tomar as vias das grandes cidades ao redor do mundo é o uso dos carros elétricos. Essa nova categoria de automóveis já é uma alternativa real de mobilidade urbana e está alinhada às políticas ambientais globais. Com essa solução, o objetivo é promover a redução expressiva na emissão de gases poluentes nos centros urbanos. As vendas globais de carros elétricos alcançaram 1,1 milhão de unidades nos primeiros 3 meses de 2021, de acordo com a Agência Internacional de Energia, IEA. O crescimento foi impulsionado pelo aumento da rigidez dos padrões de emissões de CO2 na China, na Europa e nos Estados Unidos. E no Brasil? Já temos algumas experiências, mas estamos próximos de uma transição mais efetiva? Para falar sobre esse tema aqui no Mobilidade Urbana, vamos conversar com Haroldo Rodrigues, que tem trabalhado com mobilidade elétrica. Vai ser um papo muito legal. Mas antes, vamos acompanhar como a bicicleta tem se tornado ainda mais popular entre as crianças de Fortaleza. Ninguém deve ser excluído de um projeto de mobilidade urbana sustentável. Por isso, é importante pensar em projetos que também incluam as crianças. Em Fortaleza, desde 2017, temos o Mini Bicicletar, uma versão infantil do sistema de bicicletas compartilhadas que fez a alegria da Heloísa durante uma boa parte da sua primeira infância. A Heloísa foi a menina que mais andou no Mini Bicicletar. Palmas para a Heloísa, por favor. Ela que merece um prêmio, aliás, ela que ganhou um prêmio da MC. Ela ganhou, então, uma bicicleta por ser a garota que mais fez viagens. Quando você soube disso, você ficou surpresa? Nossa, eu, Heloísa Gama, vou ganhar o prêmio. Foi eu que mais andei de bicicleta em Fortaleza. Como é que foi a tua surpresa? Bem, a minha surpresa foi grande, porque não era isso que eu muito esperava, já que no próximo ano eu tinha ganhado aquela bicicleta ali. Essa que tá aqui atrás. E quando eu ganhei, eu parei de usar o mini bicicletário e depois eu ganhei o prêmio. Entendi. Você sabe que o pessoal do Mini Bicicletar ficou super triste porque você deixou de usar o Mini Bicicletar, né? Estão dizendo pra você voltar, Heloísa, a usar. O que é que você acha? Não sei não, é que como o tempo vai passando, eu fui crescendo, as bicicletinhas ficaram um pouquinho pequenas. Entendi, então, perfeitamente. Então isso serve para você, para todo mundo da MC, presta atenção, tá? Agora aqui um carão da Heloísa. O Mini Bicicletar não serve mais para ela. E também a Heloísa tá ali naquela fase de transição, já é uma pré-adolescente. Não pode ainda pegar as bicicletas grandes, né? Assim? Né? Então, por favor, vamos colocar um médio bicicletar. Tem um mini bicicletar, o bicicletar, a gente precisa fazer um médio bicicletar para pré-adolescentes, assim como a Heloísa. Gostou da ideia? Gostei. Massa. Toca aqui, agora sim, soquinho. Show. Quem acompanhou a Heloísa nos primeiros passos, aliás, nas primeiras pedaladas, foi o Thiago. Thiago, ela aprendeu a andar aqui nessa praça no Mini Bicicletar, foi isso? Exatamente, mas o principal incentivador não fui eu, foi minha esposa que não está aqui, que deveria estar dando essa entrevista. Mas tá certo. foi exatamente isso, Ilan. Ela começou aqui, não aprendeu a andar aqui, mas de bicicleta, de patinete, de patins, todos esses outros artifícios foram todos aqui. E bicicleta, graças ao Bicicletar, que é uma oferenda que a cidade tem aqui. Nós que viemos de São Paulo, quando descobrimos o que oferecia o Bicicletar, ficamos impressionados e passamos a usufruir desse benefício aqui de Fortaleza.
Que legal. Olha só, gente, o Tiago e a Heloísa, né, têm a sorte de morarem aqui em frente a essa praça onde que a gente está. Talvez por isso o namoro da Heloísa com o bicicletar tenha dado tão certo, né? Certo e muito prático, né, pra gente. Inclusive, nós não morávamos ainda em frente, morávamos perto, depois passamos a morar em frente e a utilização ficou muito mais frequente e beneficia praticamente não só ela como meu outro filho, as atividades cognitivas e esportivas, sociais aqui na praça, que é vantajoso demais, faz com que as crianças, principalmente nessa época de pandemia também, né, a gente frequentou muito aqui naquela época, tenha contato com outras coisas além de celulares e televisão. E o Tiago não tem só histórias relacionadas a Heloísa quando o assunto é o bicicletar. Quem mais aprendeu a andar de bicicleta? Eu tenho outro filho que hoje está com 16 anos, mas ele também, quando veio para cá, não sabia andar de bicicleta, diferente da Heloísa que aprendeu muito cedo. Ele não sabia, a gente começou a incentivar e utilizando uma bicicleta de adulto, ele praticamente aprendeu com o bicicletar também. Mas a bicicleta sofreu muito, até ele conseguir ter êxito. Perfeito. Agora, o que eu acho mais bacana é que é o seguinte, não só a Heloísa, como também o teu filho, mas o Tiago também fez muito exercício, porque precisava ficar ali segurando a bicicleta dos dois, né, dando aquela ajudada, ou seja, correndo atrás das crias. Foi mais ou menos assim, Tiago? Nesse caso, eu sou obrigado a concordar com você, mas valeu a pena, porque depois que eles andam, eles ganham independência. E eu acho que até um primeiro passo para quem vai ser um motorista futuramente de carro, você vê que é já uma responsabilidade. O meu filho, é impressionante, a praça sempre estava cheia nessa época aí. E o quanto ele tinha essa preocupação, mesmo não sabendo andar, com os outros que estavam em volta dele. O que você acha, então, do mini bicicletar, dessa atitude de se colocar bicicletas para as crianças aqui na nossa cidade? Não só para as crianças, né? Para os adultos também eu acho fantástico, eu acho que é um incentivo à população a tentar diminuir a utilização de automóveis. E não só a questão de mobilidade para as atividades profissionais, mas para o lazer também traz com que você tenha opções saudáveis e realmente fantásticas para poder curtir a cidade, que é maravilhosa em todos os aspectos. Ela com a minha esposa, elas têm uma atividade aqui dentro da cidade que não se resume só à praça. Agora que ela tem a bicicleta própria, minha esposa pega a bicicleta do bicicletar e saem para as outras praças, para a praia. E eles dizem que são as aventuras que eles fazem. Crianças como a Heloísa devem sempre ser estimuladas à prática do exercício físico, já que os benefícios desse tipo de atividade são para a vida inteira. A atividade física tem diversas vantagens, né? Entre elas, o desenvolvimento motor, o afetivo, porque quando os pais vêm para cá, vem com as crianças, aproxima os pais que estão sempre trabalhando. Então, no momento de lazer, assim, é muito importante para o desenvolvimento psicoafetivo também da criança. Além disso, ajuda no desenvolvimento escolar, na autonomia, cooperação e no desenvolvimento de valores éticos. Doutor, eu sempre imaginei, queria que você respondesse isso pra gente, que andar de bicicleta, aliás, não é o andar de bicicleta, mas o cair da bicicleta também é muito importante, porque acaba meio que de uma certa forma empoderando as crianças e fazendo com que elas passem aquele obstáculo, ou seja, se eu cair eu preciso me levantar, ou seja, até uma ajuda psicológica. Faz sentido isso que eu estou dizendo? Com certeza, Ilan. A atividade física nos dá uma consciência corporal. Então, quando eu caio, eu sei que eu caí e que eu posso me levantar e que eu vou me levantar para reiniciar e talvez ou não cair novamente e reiniciar, o que não diz que eu vou desistir porque eu caí. Doutora, qual é o recado então que a senhora pode dar para quem está assistindo a gente, essas pessoas que querem aprender a andar de bicicleta? Não tenham medo de andar de bicicleta, não tenham medo de cair, porque isso faz parte da vida, né? Cair tanto fisicamente como emocionalmente, isso nos amadurece e nos fortalece. Iniciativas então como o bicicletar e o mini bicicletar, a senhora acredita que são benéficas para a cidade como um todo? Com certeza, você falou tudo. Esse momento de lazer
faz parte do desenvolvimento humano e é importante que lugares como esse estejam disponíveis para toda a população, tanto crianças, adolescentes, adultos e idosos. O projeto é coordenado pela Secretaria Municipal de Conservação e Serviços Públicos e é responsável por esse primeiro contato que as crianças têm com o modal cicloviário, além, é claro, de permitir um tipo de vivência lúdica e sustentável da nossa cidade, já que nas grandes áreas urbanas, o número de crianças, ou seja, aquelas que estão entre 0 a 12 anos de idade, chega a quase 20% da população, isso segundo o último censo do IBGE de 2010. Andar de bicicleta é um esporte muito divertido e que é um bom exemplo de diversão e esportivo para as criancinhas e adolescentes e adultos. Coraçãozinho com as mãos agora para Heloísa. E agora a gente faz mais uma parada rápida, mas sem perder a energia. No próximo bloco, vamos conversar mais ainda sobre mobilidade elétrica. E voltamos com mais uma entrevista aqui no Mobilidade Urbana. Hoje eu converso com Haroldo Rodrigues, ele é sócio da IN3 Investidora de Negócios de Impacto e também é colunista da Forbes. Haroldo, prazer estar falando com você, seja bem-vindo aqui ao nosso programa. Obrigado, Márcio, pelo convite e aproveito a oportunidade para parabenizar a sua audiência e a pertinência do tema que a gente vai discutir, que trata da mobilidade urbana. Pois é, eu já quero fazer a conexão mobilidade urbana com mobilidade elétrica. O que é isso? Antes de definir o que seja a mobilidade elétrica, é importante que a gente perceba que a facilidade, a flexibilidade dos nossos desejos de sair e de se movimentar na cidade, no território, é um conceito essencial para entender a mobilidade. Então, a mobilidade, com isso, é um conceito de meio. É um meio pelo qual eu manifesto o meu desejo de sair de um ponto de origem para um ponto de destino. Quer seja para fazer negócio, quer seja para me divertir, quer seja para estudar. Então, isso é o que a gente chama de mobilidade. O conceito de mobilidade elétrica tem ganho um relevo extremamente pertinente, global, em função da crise climática pelo que nós passamos. E o foco em entender que essa matriz energética, a tradicional, a convencional, é um dos elementos que causa essa crise climática, tem se dado a atenção no planejamento das cidades e dos modais, dos meios pelos quais se faz essa mobilidade, a questão da matriz renovável, alternativa, limpa, elétrica, tem estado na pauta. Então, a mobilidade elétrica é um meio pelo qual o indivíduo faz uma opção de sair do ponto A para o ponto B, colocando no seu cardápio uma energia que seja limpa, e a energia elétrica, esse é o instrumento que a gente tem à disposição, apesar de que a gente ainda precisa rever alguns conceitos de segurança jurídica para que a monetização, a precificação desse meio seja acessível para todos na sociedade. E agora nós damos uma pausa aqui na nossa entrevista para fazer uma ponte aérea novamente até Lisboa, para falar com o arquiteto e urbanista André Lopes, que hoje vai falar sobre ocupação do solo e mobilidade urbana. Vamos lá, é o nosso quadro Ponte Aérea. Oi, eu sou André Lopes,
professor, pesquisador de planejamento urbano e mobilidade urbana, e hoje nós vamos falar sobre mobilidade ativa. Quando nós olhamos para o sistema de transporte de um modo geral, nós já vemos o sistema posto, ele já está aí. Ele existe enquanto uma infraestrutura urbana que serve a população, bem ou mal, e ele já veio dentro da nossa concepção, um corte imediatista, olhando só para o agora, ele já apresenta um conjunto de valores que o estabelecem da forma como ele é. Nós não estamos vendo o processo, nós estamos vendo só o produto. E esse produto hoje, ele tem uma priorização em mente. Nós percebemos que os investimentos e todo o cuidado que se tem com infraestrutura tem o foco naquele tipo de transporte que nós chamamos de motorizado. Seja porque ele representa uma parcela maior da produção, muitas vezes associado a valores financeiros, econômicos, né, de transporte de cargas, de número de pessoas transportadas, etc. E essa parte acaba ganhando uma importância muito grande. Então, o sistema ele já apresenta esse viés. Isso significa que a infraestrutura que nós vemos posta, ela é um incentivo para certos tipos de movimentos dentro da cidade. Então, se nós temos muitas pistas, nós teremos muitos veículos rodando nessas pistas. Existe talvez a palavra que melhor caiba aqui seja o da demanda induzida. Você cria a infraestrutura e aquela estrutura, aquele sistema passa a ser mais atraente, então mais pessoas usam aquele sistema porque ele apresenta melhores condições de funcionamento. Da mesma forma que nós temos os ônibus na cidade, nós temos os metrôs, nós temos outros modos de transporte e, claro, aqueles que têm a infraestrutura mais robusta acaba sendo aquele que mais atrai o público. Então, é como um ciclo em que você oferece infraestrutura, essa infraestrutura ela torna o sistema mais atraente, ele atrai mais pessoas e pelo aumento da demanda há necessidade de aumento de mais infraestrutura, ou pelo menos a percepção dessa necessidade, né? Se nós estivermos imaginando aqui um planejamento voltado para a mobilidade exclusivamente e não para a acessibilidade, esse é o ciclo. E a mesma coisa aconteceria com modos ativos. Se você oferece mais ciclovias com mais qualidade, com mais segurança, espera-se que os usuários sejam atraídos. Aquele que já utiliza passa a utilizar mais, porque se sente mais confortável, mais seguro, e aquele que não o utiliza, em algumas circunstâncias, vai identificar naquele modo de transporte uma alternativa aos modos que ele tradicionalmente utiliza. Então, é uma questão de nós equalizarmos o que nos estudos dos transportes nós chamamos de nível de serviço. Se nós temos um sistema com um altíssimo nível de serviço, muita oferta, muito desempenho, ele compete com o outro com um baixo nível de serviço, o esperado é que mais pessoas utilizem aquele com alto nível de serviço. E aí o argumento de que não vamos investir naquele tipo B, porque ele tem pouca demanda, você está alimentando um ciclo negativo. Você não investe porque não tem demanda e não tem demanda porque você não investe. Então, acho que nesse caso, caberia aqui algum tipo de atitude voltada para valores que fujam dessa lógica da pura oferta. Nós deveríamos imaginar que o sistema de transporte, assim como outros sistemas urbanos, ele também se baseia em outros valores. Então, nós sabemos que o sistema de transporte existe para que as pessoas se desloquem, para que as mercadorias se desloquem. Entretanto, o nosso objetivo final não é o deslocamento.
o nosso objetivo é chegar ao nosso destino. E esse chegar ao destino tem uma relação com vários outros valores, tem relação com o tempo do deslocamento, com a segurança, com o conforto, com a qualidade da experiência, com várias outras coisas que não necessariamente aquelas medidas econométricas, tecnocráticas que se utiliza tradicionalmente para se investir em sistemas de transporte tradicionais. Então, o que nós temos que fazer para atrair mais ciclistas, para melhorar? Nós temos que investir nesses modos. E nós temos que entender que esses modos, eles não só são altamente competitivos em comparação a outros, como eles são também mais justos, democráticos. Então, se nós estamos falando de uma cidade, e aí Fortaleza é um exemplo, mas outras cidades do Brasil e do mundo, em que nós temos altos níveis de desigualdade entre as classes socioeconômicas, a aposta em modos que sejam mais democráticos, ambientalmente mais responsáveis, eles têm a oferecer retorno a longo prazo muito mais interessante do que os tradicionais modos que nós investimos ao longo do século XX e que se mostraram com um futuro não tão brilhante assim. O que precisa ser feito em prol da bicicleta? Então, o conforto do uso desse modo poderia ser uma grande ferramenta, né? A arborização da cidade, criar ambientes que sejam mais agradáveis e confortáveis e que vão beneficiar o ciclista, mas não só o ciclista. Todos os outros âmbitos da vida urbana vão se beneficiar dessa ação de melhoria do espaço urbano, para o conforto de todos. Na sua opinião, como a sociedade civil e as universidades podem contribuir com esse processo? A universidade usando a inteligência, que é o seu capital humano. Hoje, esse modal elétrico, né, ele vem com um conjunto de informações tecnológicas. Então, a inteligência de dados, cujo DNA está na academia, os cientistas de dados, eles podem contribuir sobremaneira para melhorar a eficiência dessa operação. Esse é o ponto 1. E o engajamento é consequência de educação. O programa de vocês tem essa pertinência, levar a informação para a sociedade de que nesse conjunto de serviços, de utilidades, a cidade também coloca a mobilidade como uma questão principal. Até porque cidades foram feitas para as pessoas. A gente precisa entender qual é o desejo dessas pessoas, tá entendendo como é que é? Então, tem uma sinergia nisso aí. Isso, precisa ter um certo apetite, tanto de quem quer consumir e do que está disposto para ser consumido. E aí, cada vez mais a sociedade tem exigido produtos, serviços que sejam ambientalmente saudáveis e que seja menos poluidor possível. Então esse é o papel da universidade e da sociedade. E se você quer um trânsito mais seguro, informação não pode faltar. Está na hora do quadro Siga a Dica. Meu nome é Ubiratã Teixeira, eu sou o diretor de Educação de Trânsito do Detran Ceará. Estou aqui no quadro Siga essa Dica e vim falar da relação de todos os veículos, que o Código de Trânsito preceitua que os maiores cuidam dos menores. Isso vale do ônibus para o carro, do carro para a moto, da moto para a bicicleta, da bicicleta para o pedestre. Que ao final do nosso dia tenhamos uma circulação plena na cidade com segurança e tranquilidade. Siga essa dica. Para a gente finalizar, Haroldo, eu queria falar sobre o projeto Fortaleza Inteligente, que fez da nossa capital uma das 2 cidades vencedoras do Prêmio Governarte do BID. Queria que você falasse um pouquinho desse projeto. Puxa, Márcio, essa tua pergunta, ela me dá a oportunidade de resumir tudo que a gente conversou até agora. O BID é um banco de desenvolvimento multilateral que induz e fomenta, por meio de recursos de investimentos, esses novos conceitos em cidades que têm no seu DNA a preocupação de acompanhar o desenvolvimento econômico e desenvolvimento social, e Fortaleza experimenta isso. Então, Fortaleza apresentou
um projeto que foi fruto de uma prototipagem. Isso é super interessante reconhecer a cidade se colocando à disposição de ser um grande laboratório social, que foi a análise do tempo de deslocamento, de mobilidade das pessoas antes e depois dos corredores de ônibus e a conexão do modal ônibus com o modal de bicicleta. Tá? E os resultados foram extremamente relevantes, gerando um impacto considerável. O principal impacto: as pessoas integram ônibus com bicicleta. Isso é perfeito, principalmente a última milha, aquele último quilômetro que você usa para chegar no seu trabalho, para chegar no seu emprego. Isso é relevante. E segundo, a redução do tempo do usuário no deslocamento. Então houve uma redução de 40% do tempo das pessoas no deslocamento da origem para o seu destino. Só para você ter uma ideia, Márcio, aí eu termino, há um estudo feito com 37 regiões metropolitanas do Brasil. O tempo que as pessoas ficam no seu deslocamento significa, ao ano, uma ausência de produtividade equivalente a 111 bilhões de reais. O tempo desperdiçado equivale a isso. Em outras palavras, tempo que se destina no deslocamento significa a 32 dias de trabalho durante um ano. Em média, o brasileiro fica no seu deslocamento, no trânsito, quer seja no carro, no ônibus ou qualquer outro, 1 hora e 20 minutos por dia. Então, o prêmio ele deu relevo às políticas públicas inovadoras, o conceito de cidade laboratório social e, ao mesmo tempo, a integração do eixo mobilidade na cidade com a tecnologia. Então, o prêmio nada mais traduziu de que políticas públicas com conhecimento, com o uso da academia e com o engajamento da sociedade acelerem muito o desenvolvimento econômico, social e ambiental dos territórios. Nós conversamos aqui com Haroldo Rodrigues, ele é sócio da IN3, investidora de negócios de impacto e colunista da Forbes. Haroldo, muito obrigado pela sua presença aqui, papo muito legal, muitas informações relevantes e sucesso aí na sua empreitada. Obrigado, Márcio, e não poderia deixar de terminar sem reconhecer mais uma vez a importância, a pertinência, o relevo de programas cujo tema está na veia das pessoas que vivem as cidades. Até porque as cidades foram feitas para as pessoas, não para carros, não para ônibus. Então essa é a grande mudança de mentalidade das pessoas. E parabéns. Muito obrigado. Assim terminamos aqui mais um programa. Eu aguardo você na nossa próxima edição. Um grande abraço e até lá. Tchau, tchau. Mobilidade Urbana. Patrocínio Assembleia Legislativa, a serviço da cidadania. E apoio AMC. Proteger vidas, esse é o caminho.